Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, vamos estar falando sobre substâncias e misturas. Me chamo João Vitor e vamos estar entendendo um pouco o que são, né, substâncias e misturas, como se classificam e a sua aplicação no cotidiano. Quando se fala de substâncias e misturas, o que vem na sua cabeça? Quando paramos para pensar, né, para observar o ambiente ao nosso redor, o solo, as plantas, o ar, ou até mesmo a gente vê, né, nota que a todo momento a gente está entrando em contato com substâncias, a gente está realizando misturas. Logo, esse é um assunto muito interessante de se estudar. Aqui eu trouxe, né, uma situação, um problema para vocês. João, um dia antes de sua aula de química sobre substâncias e misturas, estava em casa. Sua mãe Maria estava meio fraca, pois fazia um certo tempo que não se hidratava e estava desidratada. João então resolveu fazer um soro caseiro para ela tomar. Entretanto, para a preparação do soro caseiro, precisa-se ter noção da quantidade de água, sal e açúcar. Essas substâncias serão misturadas, de modo que o soro não fique forte demais nem fraco, mas sim na quantidade compatível indicada. Bom, a gente pode observar aqui, né, que a todo momento, às vezes de modo que a gente não perceba, a gente está entrando em contato, está realizando misturas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e está entrando em contato com substâncias. Logo, é um assunto de grande importância de se estar estudando, pois faz parte do nosso cotidiano. Por que estudar substâncias e misturas é importante? Justamente por isso, porque é um assunto que está ligado ao nosso modo de vida, a nossa vida em si, né? Como eu acabei de falar e repetindo de novo, ao nosso cotidiano, a todo momento estamos realizando e entrando em contato com misturas, entrando em contato com substâncias. Agora aqui o significado científico, né, por trás do nome substâncias. Substâncias são grupos de moléculas iguais. Cada molécula pode ser formada por um grupo de átomos de um mesmo elemento químico ou por elementos diferentes. Elas podem ser formadas por átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. As substâncias podem ser classificadas em simples e compostas. Agora vamos ver, né, a classificação e a diferença entre as substâncias simples e as compostas. As substâncias simples são aquelas com composição apenas de átomos ou moléculas de um mesmo elemento químico. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. O gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás iônio e o gás nitrogênio. Vamos estar vendo aqui a fórmula molecular deles e estar analisando como é a composição de substâncias simples. Exemplos de substâncias simples. Aqui eu trouxe, né, os exemplos citados anteriormente. Podemos observar na composição das substâncias simples que elas são formadas apenas por um tipo de elemento químico. Por exemplo, aqui o gás hidrogênio, em sua composição, só tem átomo de hidrogênio. E do mesmo jeito é o gás de oxigênio, que só tem átomo de oxigênio de apenas um elemento químico, né? Não difere, não tem outros elementos químicos diferentes em sua composição. E o gás nitrogênio e o gás ozônio. Já as substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um tipo de átomo, o que é a razão da existência de uma variedade de compostos, apesar do número reduzido de elementos. Aqui eu trouxe também outros exemplos, né? Água destilada, o gás carbônico, o famoso CO2, o sal, o famoso cloreto de sódio, né? Que a gente conhece muito como sal de Cunha, o pessoal associa muito. O cloreto de sódio, né? NaCl. A água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, cientificamente conhecido. E aqui podemos ver, né, os exemplos de substâncias compostas. Podemos ver a diferença. Ao contrário das simples, já diferem em sua composição. Já tem elementos químicos diferentes, né?
No caso do famoso sal de cozinha, NaCl, é composto por um átomo de sódio e outro de cloro. A água, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O gás carbônico, CO2, dois átomos de oxigênio e um de carbono. E assim por diante. O peróxido de hidrogênio também. Podemos observar assim, constatar, né, essa diferença, onde as substâncias simples, em sua composição, elas são formadas, né, por um tipo só de elemento químico, enquanto as compostas, né, a junção de dois ou mais elementos químicos. Agora vamos falar um pouco sobre misturas. Já com relação às misturas, podemos sempre estar também associando ao nosso cotidiano, pois é algo que estamos realizando, né, desde quando a gente acorda, ao preparar o nosso café da manhã, ao estar realizando o preparo de um suco, do nosso jantar, do nosso almoço, e assim por diante. A gente está realizando misturas, às vezes, a todo momento, né, do nosso dia. Mas o que são misturas? Misturas são todos os materiais, né, formados por duas ou mais substâncias puras, chamadas de componentes da mistura. Como as misturas se classificam? Elas podem se classificar em misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos estar vendo como essa classificação vão diferir, né? Como a mistura homogênea e heterogênea vão estar diferindo entre si, uma da outra. As misturas homogêneas são aquelas também conhecidas como misturas monofásicas, ou seja, são as misturas que possuem apenas uma fase e não podemos observar mais do que isso. No caso, aqui, né, temos o exemplo da água e o açúcar, mas também pode ser água e sal. Ao misturarmos, né, a água e o açúcar, a gente não vai conseguir ver onde está o açúcar e onde está a água. Não vai conseguir distinguir onde é que separa os dois. No mesmo caso, né, se fosse a água e o sal, a gente não ia estar conseguindo distinguir, já diferindo assim das misturas heterogêneas, onde também conhecidas, né, como bifásica, trifásica ou polifásica. Essa nomenclatura é de acordo com o número de fases que a gente vai estar observando. São aquelas que apresentam mais de uma fase. No caso aqui, essa mistura de água e óleo. A gente está observando, né, onde está a água e onde está o óleo. Ou seja, a gente está vendo duas fases. Duas fases. E assim por diante. Aqui eu trouxe alguns exemplos muito interessantes de misturas heterogêneas, que podem causar algumas dúvidas. O leite é uma mistura heterogênea, pois ao ser analisado no microscópio, podemos observar que contém, né, gorduras e proteínas. E no microscópio a gente vai conseguir diferir isso. O sangue também é outro tipo, né, de mistura, que a gente também vai estar conseguindo, analisando com o microscópio. Podemos estar vendo glóbulos vermelhos, né, glóbulos brancos, e assim constatando que é uma mistura heterogênea. E tem a parte líquida no sangue também, que se chama plasma. Já aqui também temos a mistura, né, trifásica, onde podemos diferir a água, onde essa mistura, né, tem em sua junção a água, o óleo e a areia. E podemos estar diferindo. Podemos ver onde está o óleo, onde está a água e onde está a areia. E aqui a gente também tem um exemplo do granito, né, que podemos estar diferindo também, tá vendo em sua composição, né, o que tem, onde é que está diferindo ali. Diferente, né, das misturas homogêneas, que a gente não vai estar conseguindo ver onde está separando a diferença que está tendo ali. Aqui alguns exemplos de misturas. Café. Café é uma mistura homogênea. Já a mistura de água, óleo e areia, a gente vai estar conseguindo diferir as três fases, né? Que é uma mistura trifásica.
Sendo assim, uma mistura heterogênea. O sucozinho da tarde, o nosso lanche, pode também ser classificada como uma mistura homogênea, pois a gente não vai estar conseguindo diferir, né? O suco ali, onde é que está os componentes, a água e o sal, como falado anteriormente, também são exemplos de misturas homogêneas. E assim a gente vai estar aprendendo a diferir, analisando nosso dia a dia, realizando questões, a diferença disso tudo, de substâncias simples das compostas e misturas, né? Misturas homogêneas e heterogêneas. Obrigado a todos. Até a próxima aula.